Temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus. Temperaturas máximas bem acima dos 30. Umidade relativa do ar a níveis desérticos, chegando na casa dos 10%. Além de tudo, fumaça, muita fumaça. Doutora Marília, muito obrigado por atender o nosso convite hoje. E eu já emendo a primeira pergunta. Por que essas condições tão adversas de tempo, doutora, favorecem a circulação dos vírus que causam danos à nossa saúde respiratória? Olá, prazer estar aqui nesse momento, obrigada pelo convite. Nós estamos no inverno no Brasil, no inverno, pelo menos na região centro-sul, onde vivemos, costuma-se ser mais seco, e o ar mais seco desfavorece a nossa mucosa respiratória, né? Desidrata a nossa mucosa respiratória e ela é a nossa primeira porta de entrada. Então, por esse, ainda que está mais extremo do que o costumeiro, a gente perde a nossa primeira barreira de proteção, que é a nossa barreira da mucosa respiratória, e aí favorece a instalação dos vírus, bactérias, principalmente os vírus respiratórios que circulam, e aí ficamos mais com doenças respiratórias, infecções respiratórias, e desencadeiam outros problemas de saúde aí para o paciente que tem a predisposição. Então, essa época do ano é a época que é mais crítica para a nossa saúde respiratória. Para vocês, doutora, que atuam aí na rede pública de saúde, quais são os vírus que vocês têm notado que mais têm circulado nessa época do ano, neste ano de 2024? É difícil a gente saber com exatidão, porque no Brasil a gente não costuma fazer o exame em todo mundo, painel viral. A gente tem mais na saúde suplementar. Mas o que se sabe é que nessa época do ano os vírus mais prevalentes são influenza. Isso a gente acaba conseguindo testar e notar que a população está mais com influenza A, B, principalmente H1N1, a gente está percebendo que tem uma circulação maior, que é a sazonalidade dele mesmo. O Covid, que passa essa barreira da sazonalidade, ele está aí presente em todas as épocas do ano. Também é um período de circulação do vírus sincicial respiratório, então bastante crianças com bronquiolite, e aí os pacientes mais idosos também acabam pegando o vírus sincicial por ter contato com essas crianças. E os mais corriqueiros, adenovírus, rinovírus, também costumam circular mais nessa época do ano. Você já falou, né, da porta de entrada desses vírus, né? Mas eu queria que você ressaltasse como que eles entram, né, no nosso corpo e a partir do momento que eles entram, como que eles agem, né? Cada vírus, imagino que age de alguma forma, mas de uma maneira mais geral, como que eles começam a agir dentro da gente? Então, de modo geral, os vírus são transmitidos por gotículas. Então, gotículas ao falar, respirar, eles ficam em suspensão. Nessa época do ano, quando está mais frio, a gente costuma ficar num lugar mais fechado, então para a circulação das gotículas ficam mais favorecidas e eles ficam mais em suspensão. E aí, a primeira porta de entrada pela respiração mesmo, ou por levar mãos contaminadas com as gotículas em olhos, mucosas, boca. E aí, a primeira entrada pelo epitélio respiratório, tanto do nariz chegando até os nossos pulmões. Geralmente, os sintomas são mais altos, então mais nariz com coriza, dor de garganta, mas para alguns pacientes que têm a predisposição vão para o trato respiratório inferior, então tendo inflamação na parte respiratória pulmonar. E como identificar cada vírus? Só pelos sintomas dá para a gente ter uma ideia, para o médico ter uma ideia de qual o paciente está, ou existem exames específicos para cada um desses vírus que você citou? É difícil só pelos sintomas, a gente sabe que algumas características vão de determinada doença, né? O influenza acaba tendo sintomas mais sistêmicos, que a gente fala em todo o corpo, o Covid a gente pega mais a parte respiratória também, mas também a gente sabe que acomete todo o corpo, mas com exatidão mesmo com os exames, por isso que a gente tem os testes rápidos, né, que difundiram com o Covid, então tem teste rápido para o Covid, influenza, a gente também tem para vírus sincicial, mas o acesso não é tanto para toda a população. O que é mais comum, Covid e influenza, mas só para diferenciação, só com testes. E em que momento, doutora, a pessoa que está, né, infectada com algum vírus, ela deve procurar um médico? Qual que é, de repente, ali o ponto de alerta para que uma pessoa procure? Porque a gente sabe que o sistema público de saúde ele está abarrotado neste momento, né? Muitas vezes, dependendo dos sintomas, não seria o caso de ainda procurar um médico. Então, qual que é o alerta para que a pessoa, de fato, deva procurar uma ajuda médica? Principalmente falta de ar, mal-estar geral,
no caso de muito cansaço, muita fadiga, mais do que o habitual, febre que não passa ou que veio por um período e retornou, alteração da expectoração, então fica aquela expectoração mais esverdeada, são sinais de alerta e para ir para a unidade de pronto atendimento. E por que as crianças, doutor, e os idosos também, eles fazem parte da parcela da população um pouco mais suscetíveis a esses vírus? E pelo que você tem acompanhado nesse momento, seria o caso dessas populações, ou mesmo de todos nós, voltarmos a usar máscara em determinados momentos ou em determinados lugares? Por questão de imunidade mesmo. Os idosos, quando a partir do nosso envelhecimento, a gente vai perdendo o nosso sistema imune também. O sistema imune também envelhece. Então, por isso que essa população é a população que tem maior risco para as doenças infecciosas, porque ela vai perdendo imunidade e vai tendo as complicações da parte ficando mais inflamatório, da parte respiratória, podendo predispor a pneumonias, que é a instalação das bactérias depois que a imunidade abaixa pelo combate aos vírus. Os anticorpos que a gente cria com as vacinações, eles vão também perdendo nos idosos por causa dessa imunossenescência que a gente chama, né, do envelhecimento do sistema imune. Por isso que a gente chama atenção para essa população vacinar-se com frequência. As crianças estão construindo seu sistema imunológico, então elas acabam pegando mais infecções porque não estão 100% protegidas. E vivem em grupo, né? Então, crianças vão na escola, vão em creches, lugares fechados, acabam tendo mais contato também, por isso que acabam ficando mais doentes. De máscaras, o ideal, paciente que tem sintomas respiratórios vai ter que ter algum contato com o público, seria o ideal ir com máscara. A gente viu isso com o Covid, acaba reduzindo mesmo a transmissão. Então, tá tendo algum sintoma respiratório? Coloca máscara. Até ir na unidade de pronto atendimento, o ideal seria ir com máscara. É difícil estimar se todo mundo deveria usar máscara, né? Agora a gente mudou o paradigma, né? A gente foi vacinado aí pela grande massa pelo Covid, influenza tem a vacinação anual. Mas, assim, se está com sintomas respiratórios, é bem-vindo o uso de máscara. E quando a pessoa está infectada, doutora, mais ou menos por quanto tempo ela é capaz de transmitir aquele vírus? Existe uma medida aí para que a pessoa fique um pouco mais resguardada, de repente, durante um período? A gente já começa a transmitir até 48 horas antes de manifestar os sintomas, então é difícil a gente quantificar. Mas pelo menos de 5 a 7 dias, ou enquanto perdurar os sintomas respiratórios, ela pode estar transmitindo esse vírus. E qual que é a importância, doutora, de se manter a carteira de vacinação em dia, né, para esses vírus mais frequentes, influenza, própria Covid? O que a vacinação ajuda neste momento? Pegando o gancho, né, dos pacientes desses extremos de idade, para a questão de fortalecer o sistema imunológico, ou seja, expor ele novamente ao antígeno e assim aumentar a sua produção de anticorpos, principalmente os idosos, que a gente sabe que acaba perdendo com o envelhecimento, e as crianças que estão com esse sistema em formação. Então, e em questão populacional, quanto mais gente vacinada, menor é as chances de a gente ter os surtos no mesmo momento, que a gente vivenciou isso com o Covid, né? A gente teve o surto da doença porque a gente não estava preparado para combater esse vírus com essa imunidade de rebanho. Então, as vacinas servem para isso, evitarem surtos e para as populações que têm maior predisposição a ter complicações, também estarem protegidas e terem complicações menores ou não ter complicações caso peguem o vírus. Em relação à fumaça, doutora, nós estamos passando por um período bastante crítico, né? Algo que a gente, pelo menos, a gente não se lembra de quando a gente já passou por isso semelhante, por algo semelhante, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Muitas queimadas sendo registradas no estado inteiro. O que a fumaça agrava nestes casos? O que ela pode provocar a mais, né, na nossa saúde respiratória? Bom, a fumaça é um irritante para o sistema respiratório. Também tem as pequenas partículas das fuligens que podem também ajudar a inflamar. E o grupo de risco, principalmente os pacientes que têm problemas respiratórios, tanto os asmáticos como os pacientes portadores de DPOC, porque a exposição da fumaça pode agravar, exacerbar, que a gente chama a doença prévia. Então, ter mais sintomas, necessitar de busca às unidades de pronto atendimento por agudização da doença em si. E qualquer paciente, né, população que é exposta a essa fumaça pode ter as consequências, né, de ter uma inflamação, uma irritabilidade aí da mucosa respiratória por essa exposição.
E no dia a dia, doutora, diante de todas essas questões, né, do tempo seco, temperaturas oscilando muito a mínima e a máxima, a fumaça, o que as pessoas podem fazer para tentar amenizar as consequências para a nossa saúde? Bom, manter-se hidratado, né? A umidade relativa do ar está muito baixa, então a nossa mucosa desidrata. Então, precisamos manter-se hidratados para manter ela mais hidratada possível. O uso de umidificador é bem-vindo, com ressalvas, né? Porque a gente precisa sempre higienizar o aparelho, ver se o aparelho perto não está formando bolor e mofo, que isso sim também pode ser um contribuinte desfavorável. Mas, se não, bem higienizado, usar os umidificadores ou algumas técnicas como balde de água, toalha molhada, para deixar o ambiente mais favorável possível. Evitar fazer atividades físicas ao ar livre nos momentos mais extremos do dia, ou que a umidade esteja mais baixa, então, às vezes, ao entardecer, ou ao amanhecer, que possam piorar. E, no mais, manter hábitos saudáveis sempre é bem-vindo. Certo, doutora Marília, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição.